Boa noite, graça e paz. Nós estamos aqui nesta noite com o objetivo de trazermos uma reflexão sobre a Páscoa. Eu sou a pastora Rosiane Pedreira, da Igreja Evangélica Família Peniel, e a irmã Eunice do canal Semeando Amor e Vida me pediu para que nós estivéssemos trazendo essa reflexão alusiva à Páscoa. Então, todos nós sabemos como a Páscoa há anos vem sendo comemorada, né? Coelho da Páscoa, ovo da Páscoa, canções que têm suas letras, o coelhinho, o ovo da Páscoa. Nas escolas as crianças saem, né, com as lembrancinhas alusivas à Páscoa, ao coelho, ao ovo, e saem todas animadas da sua escola, da sua classe, o dia de festa, de comemoração, né, pela Páscoa. Mas nós nos entristecemos porque nós sabemos que a Páscoa não tem esse significado, né? Esse significado foi tirado, foi se perdendo ao longo dos anos, e o verdadeiro sentido da Páscoa foi sendo colocado em escanteio, descentralizado, né? Mas vamos meditar hoje sobre trazer, restaurar, né, o verdadeiro sentido da Páscoa, e vamos lutar para que esse sentido seja restaurado. Todos nós sabemos como foi instituída a Páscoa, em Gênesis, em Êxodo, quando já no finalzinho de Gênesis e chegando também em Êxodo, quando o povo de Deus estava ali no Egito, por conta que José, no período de fome, foi governador do Egito, e o seu pai Jacó, conjuntamente com seus irmãos da família, foi tirado de Canaã, porque estava no período de grande seca, e somente lá no Egito se encontrava mantimento para a sobrevivência dos povos daquela época, né? E só que o tempo foi passando, aquele faraó faleceu, Josué também faleceu, e enfim, o povo foi se multiplicando na terra do Egito, o povo de Israel, o povo de Deus foi se multiplicando no Egito. Se passaram 400 anos e o povo começou a ser escravizado naquela terra, a ter que passar os seus dias trabalhando muito, com trabalho forçado, trabalho escravo, e o povo começou a clamar para que Deus estivesse libertando daquela escravidão. E então Deus levantou Moisés. Através da sarça ardente, Deus fala com Moisés e passa para ele o seu plano de redenção do povo do Egito, do seu povo que estava no Egito. E assim Moisés falou com o Faraó endureceu o coração, não permitiu que o povo saísse daquela terra, e o Senhor enviou as 10 pragas, como todos sabem a história, e a última praga foi a morte dos primogênitos, de todos os primogênitos daquela terra. Mas o anjo da morte iria passar à meia-noite, e a ordem que Deus deu a Moisés é que o povo matasse um cordeiro, tirasse o sangue e passasse o sangue nos umbrais da porta, e quando o anjo passasse, ao ver ali o sangue nos umbrais da porta, não iria matar o primogênito daquela casa, e assim foi feito. Então, todos os primogênitos do Egito morreram, como dos animais também. Mas o povo de Deus foi salvo. O povo de Deus não passou por essa aflição, por esse grande sofrimento, né? Então, com isso foi instituída a Páscoa, e como memorial dessa libertação, dessa salvação do povo de Israel, foi-se instituída a festa da Páscoa, e o povo de Israel vem comemorando por muitos anos a Páscoa, né? E a Páscoa significa libertação, salvação, né? E eu gostaria de refletir com os irmãos um texto que está no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 29, que nos diz assim: No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me viu a batizar com água me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o testemunho que João Batista deu acerca de Jesus Cristo. No Velho Testamento, anualmente o povo ia ao templo levar os seus cordeiros sem defeito, de um ano, sem mácula, para que fosse sacrificado. E a gente sabe que o sumo sacerdote sacrificava o cordeiro e o sangue do cordeiro aspergia o povo e passava, transferia o pecado do povo para aquele cordeiro, e aquele cordeiro era sacrificado, e assim a maldição do pecado, a destruição do pecado não desceria sobre aquele povo que estivesse debaixo da expiação do sangue do cordeiro que for imolado naquela cerimônia, naquela ocasião. Mas só que aqui João estava dando testemunho de algo maravilhoso, de um sacrifício eficaz, que o sacrifício do Velho Testamento não se pode comparar. Jesus Cristo seria o sacrifício, seria a oferta de Deus à humanidade. Seria o sacrifício, né? O Cordeiro, o Filho de Deus, o único Filho de Deus. Jesus Cristo, nós sabemos que é o único Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, que desceu, que renunciou toda a glória, que veio com o objetivo de ser o Cordeiro de Deus, de ser o sacrifício para que o pecado do homem, o pecado da humanidade fosse apagado, fosse expiado. Por isso que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a verdadeira Páscoa significa o Cordeiro de Deus que foi morto, que foi imolado, o seu sangue derramado, para que nele nós tivéssemos a redenção, o perdão dos nossos pecados e recebêssemos a esperança, a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. E nesse período de Páscoa, que nós estamos prestes a passar nesse feriado, que possamos celebrar, porque esse Jesus Cristo veio, o Filho de Deus veio, morreu em nosso lugar, derramou o seu sangue para que nós fôssemos libertos, salvos da condenação eterna. Porque Deus, ao olhar para o mundo, ele disse: não existe nenhum justo sequer. Então, pelos nossos próprios méritos, nós não tínhamos, nem temos, nem teríamos condição alguma de recebermos a nossa redenção, o perdão dos nossos pecados, a certeza da vida eterna. Mas Jesus Cristo veio, tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, tomou o meu lugar, tomou o teu lugar, para que fôssemos absolvidos de toda condenação. E isso é motivo de nós celebrarmos nessa Páscoa, celebrarmos com festa, com adoração, com culto, com orações, estarmos na nossa igreja, no templo que o Senhor nos colocou, na casa de Deus, para celebrarmos com alegria a morte do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o único Filho de Deus. Porque em João 3,16 diz: porque Deus enviou porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é um período também que, além de celebrarmos, devemos refletir. Será que nós estamos colocando diariamente o nosso pecado diante de Deus, nos arrependendo dos nossos pecados, nos sendo convencidos pelo Espírito Santo acerca do nosso pecado? Porque a palavra também nos diz que aqueles que são limpos se purifiquem mais, aqueles que são sujos que se sujem mais. Se nós estamos debaixo desse sacrifício, somos filhos de Deus em Cristo Jesus, se temos a certeza da vida eterna, não pelas nossas obras, não pelos nossos méritos, mas pelo sacrifício do Cordeiro, e ao recebermos e confessarmos esse Jesus Cristo, que é o único Filho de Deus e que por meio dele somos salvos, e recebermos esse Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida, Senhor e Salvador das nossas vidas, com certeza, irmãos, nós podemos todos os dias, ao percebermos, ao sermos convencidos dos nossos pecados, confessarmos os nossos pecados a Jesus Cristo, confessarmos a Ele, porque o sacrifício dele, ele é eficaz. Ele foi feito
uma única vez, não precisou ser repetir todos os anos esse sacrifício. Um sacrifício eficaz e que o sangue dele permanece vivo, quente, todos os dias, todos os anos. Enquanto nós estivermos aqui na terra, precisamos recorrer a esse sangue, a nos purificarmos desse sangue, a nos arrependermos dos nossos pecados, a nos apresentarmos diante dele diariamente, para que no sangue dele possamos ser purificados. Porque fazendo assim, nós cada vez mais estamos caminhando rumo à salvação eterna. Quando nós estivermos mais nessa terra e formos recolhidos à vida eterna, nós estejamos em Cristo Jesus, estejamos nele, e o seu sangue, assim como esteve ali nos umbrais da porta, o seu sangue esteja selado em nós, que sejamos vistos pelo mundo espiritual, sejamos vistos com o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. Porque quando somos vistos com o sangue do Cordeiro sobre a nossa vida, nós estamos selados para a vida eterna, separados para a vida eterna, com a certeza de que estamos caminhando para Canaã, para a nova Jerusalém. Assim como o povo saiu no deserto para chegar à terra prometida, nós estamos saindo dessa terra para chegarmos também à nossa terra prometida, a nova Jerusalém, separada para o povo de Deus, preparada para o povo de Deus. Por isso Jesus Cristo falou aos seus discípulos em João 14, não se turbe o vosso coração, creis em Deus, creis também em mim. Na casa de meu Pai, para onde vou, tem muitas moradas, e eu vou na frente para vos preparar a morada. Então Jesus Cristo está lá, junto ao Pai, junto ao nosso Pai, nos preparando para nós a nossa morada. Então vamos celebrar o Cordeiro de Deus, como disse João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o sentido da Páscoa. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Ele continua tirando o pecado do mundo. E o caminho é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, entregar sua vida a Ele, confessar os seus pecados, receber o Espírito Santo, porque como o João Batista bem falou no versículo 32, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem você viu descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, somente por meio de Jesus Cristo, nós temos a condição de sermos batizados com o Espírito Santo, onde recebemos o Espírito Santo para fazer morada em nós. Somos selados com o Espírito Santo de Deus. E você ainda que não aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você ainda que não teve esse encontro real com Jesus Cristo, eu convido a você a ter esse encontro real, a baixar a sua cabeça, a falar com Deus. Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele vê, ouve a sua voz, Ele sabe dos seus pensamentos e Ele está onde você está neste momento. Fale com Ele em voz audível, eleve a Ele a sua oração, a sua fala, a sua comunicação. Com certeza Ele vai estar ouvindo você e entrega a sua vida ao Senhor. Se você estiver sozinho aí no lugar que você está, não se aflija. Fale com Ele, você e Deus. Diga, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu aceito o seu sacrifício na cruz do Calvário em meu favor, para apagar os meus pecados. E eu quero que os meus pecados sejam apagados. Eu quero ser redimida de toda maldição. Eu quero ir para o céu. E somente o Senhor Jesus é o caminho que me leva ao Pai, que me leva para o céu. E eu quero entrar por esse caminho. Faça a sua oração, com certeza o Espírito Santo vai estar te conduzindo nesta oração. A palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela é eficaz. E quando nós a obedecemos, nós usufruímos da verdade, do poder, da vida, da restauração, da libertação que ela tem.
e que o Senhor possa estar te abençoando grandemente. E eu espero que essa palavra seja frutífera em seu coração, venha fazer a diferença e que a vida de Deus, a luz de Deus, possa estar bem presente em sua vida por onde você andar. Que o Senhor os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.